Bom lá, pessoal, pediram para eu gravar aí um vídeo, né? Na verdade, perguntaram bastante a respeito da redação, porque eu mencionei que eu faço o esquema de esqueleto de redação. O pessoal se interessou bastante. Já vou adiantando que eu não sou professor de português, eu não sou nada nesse sentido de pessoas que ficam orientando as outras aí pela internet, né? Coach, é, mentor, instrutor, professor, não sou nada disso. Sou só um concurseiro mesmo, estudo para minha prova aí da rodoviária, tive a minha experiência em alguns outros cursos, como Guarda Municipal de Belo Horizonte, Bombeiro Militar de Minas Gerais e a Polícia Penal. E eu tô aqui para compartilhar só um pouco da minha experiência. O que eu vou falar aqui não quer dizer que é bom, não quer dizer que é o melhor método, não tô induzindo ninguém a fazer isso, não tô falando que ninguém deva fazer isso, eu só tô de fato aqui mostrando o que eu fiz na prova da Polícia Penal, né, na redação, porque o pessoal mandou muita mensagem mesmo aí no meu WhatsApp, no meu Instagram, me mandaram um e-mail também, e para não deixar a pessoa sem resposta, então tá gravando esse vídeo aqui para explicar bem explicadinho como é que funcionou a minha dinâmica aí no dia da prova, beleza? O pessoal pediu também o tablet que eu uso, é o Samsung Galaxy S9. Eu não posso passar o contato da professora que me ensinou a fazer redação, que corrigiu as minhas redações, que me passou esse esqueleto aqui, que me ajudou a construir esse esqueleto, que na verdade esse esqueleto eu não peguei ele pronto em lugar nenhum não, tá? Eu construí ele junto com a minha professora, ela foi me passando ali o que ela achava interessante de colocar, e aí eu adotei como padrão, memorizei e comecei a usar em todas as minhas redações, então todas as redações que ela corrigia tinham o mesmo esqueleto. Mas por que eu não vou compartilhar o contato dela? Porque ela não faz mais esse tipo de trabalho de correção de redação online. Ela agora está focada em outras coisas, dentro da língua portuguesa também, e por respeito a ela, que eu imaginei que muitas pessoas iriam chamar, né? E como ela não está mais fazendo esse trabalho, eu prefiro não compartilhar o contato dela. Mandei uma mensagem para ela antes de gravar esse vídeo. Então vamos lá. Aqui tem uma foto que eu tirei da redação, de uma das redações que eu fiz antes de fazer a prova. Se vocês observarem aqui embaixo, tem um nota 100 aqui, porque a prova da Polícia Penal, o critério dela de avaliação da redação era de 0 a 100 pontos. Então, eu já estava aqui num nível muito bom de redação. Essa nota foi dada pela professora. Eu comecei a tirar 100 pontos na redação, foi bem na reta final mesmo. E a minha nota da prova foi muito próxima. Então, eu achei muito coerente a correção da minha professora. Vou estar mostrando aqui para vocês, então, como que é o meu esqueleto, o que eu fazia. Aqui, ó. Uma coisa que vocês vão observar é que essa parte aqui inteira, ela é sempre igual. Só muda o título. Eu coloco o título aqui no meio da introdução, porque esse título, na verdade, é o tema da redação, né? Não precisa ser necessariamente o título. Mas observa só. Ela perguntou aqui embaixo, qual o tema? Boa redação. Eu nem sei que tema que é esse aqui, eu vou descobrir junto com vocês. Aqui, ó, movimento migratório para o Brasil. Então, era sobre a imigração, né, grande imigração de pessoas da Venezuela, do Haiti, da África, da Bolívia, do Uruguai aqui para o Brasil. Então, olha só, a Constituição Federal de 1988 prevê o direito à igualdade. Entretanto, tal prerrogativa não tem sido assegurada de forma eficaz quando se observa, aí a gente coloca o tema, o movimento migratório para o Brasil. Portanto, cabe ressaltar as principais causas, consequências e uma possível solução para esse impasse. Então, essa daqui é uma introdução perfeita. Só se troca dois termos aqui nessa redação, que no caso, nessa introdução, que é o termo igualdade, e aqui a gente vai colocar o tema da nossa redação. Por que eu coloquei o direito à igualdade aqui? Por que eu citei a Constituição Federal? Porque a Constituição Federal é um documento muito importante, muito conhecido, talvez o documento mais importante do Brasil, e ele prevê praticamente todos os direitos possíveis. É muito difícil a gente encontrar um tema de redação que não se encaixa dentro da nossa Constituição Federal. Então a gente vai falar de direito a uma boa educação, a inclusão de pessoas surdas, a gente está falando do direito de educação, a gente está falando do direito de igualdade. O tema é sobre racismo, nós estamos falando de direito à dignidade da pessoa humana.
direito à igualdade, direito à não discriminação. A gente vai falar de fome no mundo, a gente vai falar de guerra mundial, a gente vai falar de política, vamos falar de violência no Brasil, tráfico de drogas, tráfico humano, tráfico para exploração sexual, defasagem das rodovias federais, que é uma coisa muito voltada aí para a Polícia Rodoviária Federal. Tudo, absolutamente qualquer tema. Eu nunca consegui encontrar um tema que não se encaixasse aqui dentro da Constituição Federal. Por isso que esse é um documento muito interessante de se citar aqui na redação. A gente coloca aqui a qual direito está relacionado o tema. E para provar para vocês que eu estudei muito redação, esse bloco aqui, ó, é só a redação que eu fiz para a prova da Polícia Penal. Foram mais de 90 redações. Aqui eram as questões que eu imprimia do Estratégia para resolver dentro do carro, enquanto eu procurava corrida na Uber, porque eu era motorista Uber quando eu estudei para o concurso da Polícia Penal. E aqui é lei seca, mapa mental e simulados que eu também fazia dentro do carro, estudando para a Polícia Penal aqui de Minas Gerais. Olha aí o tamanho. Isso aqui foi construído dentro de um ano. Tem outras partes também, tem mais 3 blocos desse tamanho, só que eu joguei fora, eu joguei fogo. Guardei esses aqui só para mostrar para os meus filhos no futuro mesmo, quando eu tiver, né, um pouco de como foi minha trajetória aí, também pelo valor afetivo que eu tenho por isso daqui, representa uma época muito importante da minha vida. Voltando para a Constituição. A introdução sempre vai ser essa. Então, memorizado. Constituição Federal de 88 prevê o direito a, eu deixava uma lacuna. Entretanto, tal prerrogativo não tem sido assegurado de forma eficaz quando se observa tal, joga o tema. Portanto, cabe ressaltar as principais causas, consequências e uma possível solução para esse impasse. Então, aqui, ó, segundo parágrafo, eu vou citar as causas. Terceiro parágrafo, eu vou citar as consequências. E último parágrafo, eu vou citar a solução para esse impasse. Pronto. É assim que eu monto a minha redação. Cada parágrafo ele tem o seu objetivo. Dá para fazer essa redação só com 3 parágrafos? Dá, mas fica muito difícil de você colocar a causa, a consequência, num parágrafo só. Eu acho que fica incompleto. Então aqui a gente pode observar o primeiro parágrafo. Eu sempre começo com alguma conjunção, né? Em primeiro plano, mormente, primeiramente. Eu sempre busquei usar palavras mais comuns no meu texto, não ficava colocando aquelas palavras mirabolantes do português. Eu queria fazer um texto conciso, direto, objetivo, dentro do padrão da norma culta brasileira, sem muitos termos técnicos, só o estrito necessário mesmo, para um texto que qualquer pessoa que consiga ler, consiga entender de fato o que eu estou escrevendo aqui. Aqui, nessa parte da redação, ela não tem muita forma de bolo, não. Não existe um esqueleto para o segundo e terceiro parágrafo, né? Que é o desenvolvimento da redação de fato. Aqui a gente citou causa e aqui a gente citou consequência. Consequência. Olha lá, no primeiro plano, vale observar o fenômeno da instabilidade econômica, do cenário mundial, que gera disputa financeira entre China e Estados Unidos, porque na época estava muito em alta esse assunto, então eu citei isso. Sempre acompanhei os noticiários como a BBC, por exemplo, para ter uma boa fundamentação, uma boa argumentação sobre temas que vêm ocorrendo no mundo, né? Para os economistas e investidores. Por consequência, diante das incertezas para os economistas, os países subdesenvolvidos sofrem diretamente o impacto negativo da falta de investimentos, ocasionando desemprego, fome, ausência de expectativa para o futuro. Então, como a economia estava muito globalizada, ela estava muito polarizada entre China, Estados Unidos, países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos acabavam que sofriam muito com isso daí. Então, eu apontei isso como uma causa. Existem milhões de causas para o movimento imigratório para o Brasil, mas eu citei este motivo. Em segundo plano, nota-se que o Brasil é um país com grande potencial de crescimento devido à sua proporção territorial, ao clima adequado para plantio, seu notório poder comercial, tornando-se, portanto, um alvo recorrente para imigrantes que sofrem com a decadência financeira de seus países. Então aqui eu coloquei que o Brasil é um país que, de fato, ele tem uma estrutura muito boa economicamente para receber pessoas,
da Venezuela, por exemplo, que é uma situação de crise lá, ela já está num nível muito alarmante. Lá os supermercados são vazios, um saco de arroz custa muito dinheiro, é necessário muitas cédulas de dinheiro para poder comprar, né, alimentos básicos. Isso é um sinal de que a economia lá está bem ruim, e o Brasil, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, ainda é um país melhor do que a Venezuela, por exemplo, para se viver. Isso é uma coisa que a gente não pode negar. Contudo, o elevado número de imigrantes no Brasil, país sem planejamento e estrutura voltada para o movimento migratório, pode causar precariedade de serviços públicos, como o SUS, Sistema Único de Saúde, e agravar ainda mais o quadro negativo em que se encontram essas pessoas, visto que nem todos conseguem suporte de trabalho ao chegarem no território brasileiro. Beleza, o Brasil é um país um pouco melhor do que a Venezuela para se viver, mas a gente não pode negar que aqui também tem muitas mazelas, muitas desigualdades. A própria população brasileira não tem um acesso a uma saúde de qualidade, a uma educação de qualidade, uma boa segurança, quem dirá pessoas que estão vindo de outras terras, né? Pessoas que não têm, teoricamente, deveria ter os mesmos direitos que os brasileiros, mas a gente sabe que na prática não tem, porque o próprio brasileiro muitas vezes tem o seu direito aí, não viabilizado por questões de políticas públicas e má distribuição de renda. Por fim, aqui, ó, esse parágrafo ele é praticamente sempre igual também, muda pouquíssima coisa, mas aqui vai mais pela noção mesmo, pela noção do que você escreveu, porque vai estar muito ligado com a forma como você desenvolveu o texto. Então, em virtude dos fatos mencionados, eu sempre inicio com essa frase: em virtude dos fatos mencionados, é necessária intensa atenção dos poderes públicos, em especial do poder legislativo, por intermédio de políticas públicas, para assegurar materialmente o direito à igualdade aos imigrantes de forma integrada, garantindo dessa forma um modelo de asilo migratório eficaz e abrangente que promova a dignidade para o ser humano. Então aqui a gente sempre vai fechar a redação citando o tema. Promova a dignidade do ser humano, direito à igualdade, movimento migratório para o Brasil, Constituição Federal, dignidade da pessoa humana. As pessoas gostam de ter isso daí na redação. Aqui a gente sempre consegue colocar isso, ó, necessária a intensa atenção do poder público. Então, quem é que vai fazer, quem que vai ser o motor de mudança? Vai ser o poder público. Aí você vai citar, ó, especificando mais ainda, vai ser o poder legislativo, vai ser o executivo, vai ser o judiciário? Poxa, poder legislativo, né? Que tem aquela atribuição de legislar por intermédio de políticas públicas. Então aqui a gente está falando por qual meio vai ser feita essas mudanças para assegurar materialmente o direito à igualdade e o que está se assegurando também. Perceba que o direito à igualdade ele é citado aqui também. Então basicamente a gente faz uma conexão do fim da redação com o início da redação. O esqueleto ele está aqui e aqui. O esqueleto está no início e no fim. A forma como você vai encaixar o tema e a forma como você vai finalizar esse tema. O desenvolvimento ele é mais tranquilo, ele vai basear mesmo na sua criatividade. Não existe uma fórmula de bolo perfeita. Isso daqui não é uma regra universal. É possível fazer milhões de adaptações aqui nessa introdução e nesse desfecho de texto. Não precisa ser exatamente a mesma coisa sempre. O importante é que a gente tenha um norte do que a gente está fazendo e como vamos começar, para onde vamos e como vamos finalizar esse texto. Essa é a parte mais importante. Não tem como. Você vai ficar bom nisso repetindo muitas vezes. Quanto mais repetir, melhor vai ser a redação. A prova está aqui. Beleza, essa foi uma das redações. Agora eu vou mostrar outra, também nota 100. Aqui eu já expus qual que era o tema. Aprovação e reconhecimento do ensino remoto no Brasil. Olha que tema específico, ensino remoto no Brasil. Estávamos em época de Covid, então estava muito em alta esse sistema de ensino EAD, que vinha sofrendo muitos questionamentos sobre eficácia e coisas do tipo. Poxa, jogou esse tema aí no meu peito, eu analisei, esqueleto de redação, vamos embora. A Constituição Federal de 1988, o documento jurídico mais importante do país, prevê, estamos falando de quê? Estamos falando de ensino. Então a gente tem aqui, ó, direito à educação. Prevê o direito à educação. Entretanto, tal prerrogativa não tem sido assegurada de forma eficaz quando se observa a dificuldade da implementação do ensino remoto no Brasil. Então aqui a gente pega
basicamente o tema com pequenas alterações e joga aqui, ó, problematiza isso. Você tem que problematizar. Então, quando você observa, até aqui é sempre a mesma coisa. A dificuldade da implementação do ensino remoto no Brasil. Pronto, encaixou o tema. Cabe, portanto, ressaltar as principais causas, consequências e uma possível solução para esse impasse. Observe que foi a mesma introdução da última redação. Mesma coisa. Olha só, iniciou da mesma forma. Em primeiro plano, vale observar o sistema de ensino predominante no Brasil e no mundo, que se baseia nas aulas presenciais, com o professor ministrando, os objetos de conhecimento para os alunos. Contudo, os avanços da tecnologia mostram uma nova modalidade pedagógica na qual os professores e alunos conseguem transmitir e receber informações virtualmente, sem a necessidade de estar presencialmente no mesmo ambiente. Desse modo, questiona-se a real efetividade do novo modo de aprendizado e seus impactos na capacitação profissional e acadêmica da sociedade. Então aqui eu já introduzi e problematizei. Em segundo plano, é importante salientar que o processo de formação passa por pessoas, as quais devem ser respeitadas para que o aprendizado seja consolidado. Em contrapartida, diferente dos países desenvolvidos, o Brasil não possui um bom sistema de capacitação dos professores, além da falta de estrutura, prostituindo a qualidade do ensino remoto brasileiro. Desse modo, o reconhecimento das pessoas graduadas virtualmente fica prejudicado no mercado de trabalho, quando comparado ao ensino presencial. Então aqui basicamente eu disse que o Brasil não tem uma estrutura para capacitar os professores para esse tipo de modalidade de ensino à distância. Era algo muito novo e tinha uma necessidade, né, de investimento em recursos tecnológicos para poder viabilizar esse ensino com qualidade. Os alunos vão ter uma boa internet, lá no Amazonas, vai ter uma internet boa, de qualidade, conseguir carregar as videoaulas. Os professores vão ter todo o maquinário necessário para estar gravando uma boa aula, um microfone bom, uma câmera boa, uma boa internet também para transmitir, uma pessoa que faça as edições, que torne mais dinâmica e mais lúdica essas aulas, a própria estrutura física para poder gravar essas aulas. Nós, aqui no Brasil, temos esse tipo de capacidade, de recurso? Eu acho que não. Então, de fato, valeu a pena mencionar isso aqui. Em virtude dos fatos mencionados, exatamente como a última introdução, cabe a intensa atenção dos poderes públicos, por meio de políticas públicas, para assegurar de forma integrada a implementação do ensino remoto de qualidade, garantindo a todos o acesso às virtudes e benefícios atrelados à praticidade do ensino à distância. Então aqui, ensino à distância, ensino remoto. Novamente, voltei lá na introdução. Então o texto ele tem que ter um início, meio e fim. Ele tem que ser bem estruturado. Erro gramatical não é tolerado aqui. Então a gente tem que ter um bom domínio do português, saber onde encaixar a vírgula, saber acentuar bem uma palavra, saber jogar com os conectivos, com as conjunções, entender como funciona a situação da análise sintática, que é muito importante aqui, onde que você vai posicionar o sujeito, e tentar manter o texto de forma mais formal, no sentido de que você não pode colocar a sua opinião aqui. Nesse modelo de redação dissertativa argumentativa, a gente está expondo um fato, a gente está problematizando um assunto, discorrendo sobre ele de forma imparcial. Nós estamos fora da situação, discorrendo sobre problemas e possíveis mudanças de melhoria. Beleza? Bom, basicamente é isso daí. A partir do que eu mostrei para vocês, vocês podem printar a tela aí e conseguem desenvolver a redação de vocês baseando nisso. É possível criar vários esqueletos de redação, né, a partir desse daqui. Entender que não é um modelo engessado. Eu gostei desse modelo aqui e usei ele e tive muito sucesso na minha prova, mas é uma coisa relativa de pessoa para pessoa. O ideal mesmo é contratar uma professora, né, ou contratar um professor. Então assistir bastante videoaula aí de pessoas que são formadas, pessoas que são profissionais da língua portuguesa, para poder orientar você a criar aí a sua redação. Não sou professor, só expus para vocês qual foi o meu método e o meu raciocínio por detrás das redações. Beleza, pessoal? Tenham todos uma excelente semana.